Preciosas do Grego, volume 1, livro Verão, estudos devocionais de palavras gregas para enriquecer seu entendimento da palavra de Deus. Autor Rick Renner. 18 de fevereiro. Deus usa os fracos para confundir aqueles que pensam que são grandes e poderosos. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Considere por um instante o quanto foi incrível o fato de Deus escolher Davi para lutar contra o gigante Golias. Davi era apenas um garoto quando Deus o chamou. Ele era tão jovem e tão imaturo no seu desenvolvimento físico que a Bíblia diz: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. 1 Samuel capítulo 17, versículo 42. Golias interpretou como uma piada quando viu quem havia sido enviado para lutar com ele. O gigante riu quando viu quem Deus havia escolhido. 1 Samuel capítulo 17, versículo 43, nos diz o que Golias disse: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Quem poderia sonhar que Deus escolheria um jovem garoto inexperiente como Davi para derrubar esse gigante? Pode ter parecido algo digno de riso aos olhos do mundo, mas aquele garoto que enfrentou Golias destemidamente em batalha era exatamente a pessoa que Deus havia escolhido. Tendo isso em mente, considere o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A palavra fraca é a palavra grega asthene. Ela se refere a uma coisa que é fraca, baixa, débil, pequena ou impotente. Essa palavra asthene descreve uma coisa que está tão abaixo do padrão, que é tão de segunda classe, de tão baixo nível e tão inferior que é quase digna de riso. Quando Paulo escreveu essa epístola, a igreja de Corinto era alvo de riso na cidade. Na verdade, os cristãos eram vistos como alvo de riso em todo o Império Romano. As autoridades governamentais consideravam os cristãos pessoas fracas, débeis, patéticas, inúteis e idiotas religiosos. Eles eram literalmente o alvo de todas as piadas e eram vistos como lixo social. Mas esses mesmos cristãos confundiram o mundo nos seus dias e evangelizaram o Império Romano. Através da resistência firme e do comprometimento deles com Jesus Cristo, eles libertaram Roma da religião pagã e prepararam um caminho para o Evangelho entrar no mundo inteiro. O mundo incrédulo hoje vê a igreja de forma muito semelhante. O diabo teme os cristãos porque ele sabe o poder e a autoridade que eles possuem. É por isso que ele usa a indústria do entretenimento, as instituições de ensino e outras organizações humanas para tentar diminuir a igreja e fazer com que ela pareça irrelevante, inconsequente e trivial. O inimigo faz tudo o que pode para dar a impressão de que somos jogadores de um time menor, uma perda de tempo. Ele sabe o poder que Deus colocou à nossa disposição, de modo que tenta nos desacreditar aos olhos do mundo. Assim, se percebemos que a igreja hoje é alvo de piadas e é vista de forma depreciativa, precisamos entender que não há nada de novo nessa percepção. Paulo disse aos cristãos: Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. A palavra confundir é kataishuno, que significa envergonhar, constranger, confundir, frustrar ou desconcertar. A palavra forte é a palavra dunatoi, que descreve as palavras que possuem poder político.
Quando se tem em mente que o braço político do Império Romano estava tentando dizimar a igreja primitiva, fica claro que esse versículo envolve uma mensagem poderosa. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, nos transmite essa mensagem. Deus escolheu aqueles que o mundo considera ser débeis e impotentes, e até dignos de riso. Esses são exatamente aqueles que Deus usará para confundir, frustrar e desconcertar os poderes políticos do mundo. Levou algum tempo para a Igreja de Jesus Cristo envergonhar todas as forças malignas que haviam se levantado contra ela, mas no fim foi isso que aconteceu. Com o tempo, a Igreja se ergueu em poder e mudou a face da história. As pessoas comuns, regulares, ordinárias que Deus havia escolhido eram tão poderosas no Senhor que conquistaram o mundo para o cristianismo no seu tempo. Assim, pare de se ver como alguém que está abaixo do padrão, que é de segunda classe, de baixo nível ou inferior. Você está cheio do Espírito de Deus e tem o chamado de Deus sobre sua vida. Quem se importa com o que o mundo pensa? Ainda que seus dons e talentos pareçam pequenos em comparação com o que os outros possuem, isso não significa que você está eliminado da lista de candidatos de Deus. Na verdade, seus sentimentos de fraqueza e inadequação realmente qualificam você como candidato para o serviço de Deus. Deus está procurando por pessoas exatamente como você, porque Ele sabe que receberá a glória pelo que Ele faz através de você. Você é exatamente o tipo de pessoa que Deus quer usar. Faça esta oração comigo hoje. Senhor, ajuda-me a me ver com o pleno potencial que tenho em Jesus Cristo. Sinto-me tentado a me ver de acordo com o meu passado, mas a partir de hoje te peço que me ajudes a ver a mim mesmo através das promessas da Tua palavra. Sei que com a Tua graça e o Teu poder posso superar qualquer fraqueza ou enfermidade que tenha sido um obstáculo para mim no passado. Volto-me para a Tua graça e peço-te que liberes o Teu poder sobre mim para que eu possa ingressar na realidade da pessoa que Tu me criaste para ser. Assim eu oro em nome de Jesus. Faça esta confissão por fé comigo hoje. Confesso que não estou abaixo do padrão, que não sou de segunda classe, de baixo nível ou inferior. Sou cheio do Espírito de Deus e tenho o chamado de Deus sobre minha vida. Ainda que meus dons e talentos pareçam pequenos em comparação com os dons dos outros, tenho tudo de que necessito para fazer o que Deus me pediu para fazer. Deus quer me usar para desconcertar o sabe-tudo e para confundir as pessoas que são mais talentosas que eu, mas não confiam no Senhor. Ele quer receber a glória por causa do que Ele faz através de mim. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita comigo nestas 3 questões. Primeira questão: se não houvesse nada que pudesse impedi-lo de realizar seus sonhos, que sonho você desejaria realizar na sua vida? Questão número 2. Você realmente acredita que Deus pode ajudá-lo a realizar um sonho tão poderoso? Questão número 3. De que maneiras você precisa mudar sua maneira de pensar sobre si mesmo para se tornar o tipo de pessoa que realiza esse tipo de sonho? Obrigado por se juntar a nós nesta jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional. Inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.